Vamos conversar, manas! Gente, hoje eu encontrei uma pessoa, uma mulher, que é uma das nossas manas e foi vítima de violência doméstica. E eu trouxe esse relato para vocês prestarem atenção como as coisas funcionam quando você tem um objetivo e você insiste nos seus direitos. Essa moça tem a medida protetiva, o rapaz tinha descumprido, estava usando a tornozeleira, voltou a descumprir mais 4 vezes e a prisão dele foi decretada. Porém, estavam com dificuldade de cumprir o mandado de prisão porque ele estava dentro de casa, aquela situação toda. E eu achei genial o que a rede de apoio dela fez, a amiga. Por isso que é importante você ter uma rede de apoio com você, pessoas que no seu momento de dor, de vulnerabilidade, de fragilidade estão com você. E foi muito importante o que essa amiga fez por ela. E aí, ele tava com a tornozeleira e não conseguiam prender. E a amiga foi no sistema de monitoramento da Secretaria de Justiça, da Sejus, e solicitou que o monitoramento chamasse aquele rapaz. Ué, ele não usa tornozeleira? Então por que não consegue prender? Quando o monitoramento chama, ele tem que vir. Então dei uma desculpa de que a tornozeleira tá com algum problema, etc. Mas ele tem que vir aqui. E quando o monitoramento chamou o cara, ele se apresentou, óbvio, né? Pra não ser preso, e acabou sendo preso. E essa seguidora, ela havia me mandado mensagem uns dias antes desse fato acontecer, perguntando como era a questão do cumprimento do mandado de prisão, da medida protetiva descumprida, etc. Eu expliquei. E assim, fiquei muito feliz de ver uma amiga tão atuante que pegou na mão, ajudou, aquela mulher tá ajudando. E pelo caso dela ter um desfecho bom, que o cara tá preso. Então eu digo pra vocês que ninguém faz nada só. Todas as mulheres que são vítimas de violência doméstica, quando elas conseguem romper esse ciclo, é porque elas têm uma rede de apoio, amigas, familiares. Elas têm pra onde voltar. Hoje uma outra vítima, ex-vítima, falou isso pra mim. Eu só saí desses relacionamentos abusivos porque eu sabia que eu tinha uma família pra onde voltar. Então a importância das pessoas que nos rodeiam, né, não desistirem da gente, porque você, para sair do ciclo de relacionamento abusivo, é difícil. Você fica naquele vai e volta, o cara faz manipulação emocional com você. Então muitas pessoas que estão ao seu redor acabam desistindo de te apoiar, de te ajudar, porque elas cansam. Mas graças ao bom Deus, nós temos pessoas que seguem ali firme, uma ou duas do lado da mulher, e apoiam e vão até o final, né, e ajudam essas mulheres a escapar de ser uma vítima do feminicídio, acabar morrendo na mão. E aí a moça, obviamente, está bem abalada. Hoje foi a audiência de custódia do cara. Gaudiano, o que é audiência de custódia? Você é preso e o CNJ, a lei fala que tem 24 horas para a pessoa que foi presa ser apresentada ao juiz, para o juiz validar ou não a legalidade daquela prisão. Resumindo, se o cara vai permanecer preso ou se ele vai responder o processo em liberdade. E o cara já tinha descumprido 5 vezes a medida protetiva. Portanto, o juiz determinou que ele fique preso, né? E aí a moça ficou aliviada, de certa forma, por conta disso, que o cara não, temporariamente, quando estiver preso, não é um perigo para ela, né? De matar, de seguir, etc. Até porque ela já vive outro relacionamento e ele não tá aceitando. Mas a família do cidadão tá ameaçando a moça. E eu quero falar sobre isso. E aí a importância, gente, de a pessoa fazer um tratamento também. Eu falei pra ela, agora ele tá preso, né? Ok, tudo bem, a lei tá sendo cumprida, mas agora vamos cuidar de você. Agora você precisa se cuidar, porque a vítima de violência doméstica, ela precisa fazer um acompanhamento terapêutico, psiquiátrico, porque mesmo que o cara tenha sido preso, o inferno não acabou, entende? A gente tem o medo, as crises de pânico, a ansiedade, é um processo longo, criminal, então você vai ter que manter sua sanidade, até para que na hora que chegue, você vá ser ouvida pelo juiz no processo criminal, você consiga até relatar, né, os fatos, você tenha profissionais que vão te laudar. Então isso é muito importante, que a vítima se cuide e se trate.
Então o cidadão tá preso, mas agora é hora de cuidar da cabecinha, da mente, ficar bem, né? Porque nenhuma vítima de violência doméstica, gente, sai ilesa. Não existe essa falácia aí de que, ai, tá prejudicando o cara, não sei o quê. Você já foi numa delegacia? Você sabe o quanto que é péssimo ir ser ouvida no juiz? Quem passou por isso, minha filha, não é fácil, não. Então não julgue as pessoas pelo que você não sabe que elas passam, né? E eu também vou pontuar aqui a questão da família do cara tá ameaçando ela porque ele foi preso. Mas aí tá explicado. É por conta de famílias que apoiam gente criminoso. Cara que bate, cara que faz. Famílias que apoiam esses caras e passam a mão na cabecinha, que vão lá na delegacia pagar advogado, que fica dizendo que ele é inocente e ameaçam a pobre da mulher que foi vítima. Então é isso. Familiares que apoiam, famílias, a mãe que apoia esse tipo de homem. Minha filha, se o seu filho não presta, você tem que ensinar ele a ser homem em algum momento da vida. E realmente, às vezes, é necessário que a mãe e a família abandone para a pessoa criar vergonha. Para a pessoa ir se tratar, para a pessoa enxergar que aquilo está errado. Eu conheço famílias que vão lá na delegacia pedir para a mulher tirar a medida protetiva, que ficam perturbando a mulher, que ficam ameaçando, como é o caso dessa seguidora minha. Então, assim, não apoie em nenhum momento. Ai, o meu primo bateu na mulher. Ai, coitado, ele foi denunciado, ela tá prejudicando a vida dele. Coitado. Quem fez vai ter que pagar. A lei fala isso. Então, assim, não se meta. No mínimo, não se meta. E se for para se meter, nunca vá pro lado do criminoso. Por favor, fica na tua.